Isso é por quê? Porque a Terra ainda é muito pior do que melhor, né? Então, os espíritos inferiores ainda dominam o planeta Terra. Fale sobre essa frase aqui. Aqui se faz, aqui se paga. O Espiritismo entende o seguinte, na verdade. Não necessariamente se paga nessa existência, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, o que a gente vivencia hoje, quem você é, o que você está fazendo e as coisas que acontecem com você, isso depende muito das suas escolhas nessa vida e em outras vidas. Então vamos dizer o seguinte: você é uma mistura de todo esse conceito, né? Vamos dizer que você chama João. Joãozinho aqui, ele é uma mistura da sua vida pregressa, das suas escolhas passadas, que refletem não só nas questões externas, mas também o seu material genético, ele foi escolhido, né, os seus cromossomos, eles foram escolhidos baseados na sua programação atual. Então não foi uma coisa sortida que entre o seu material genético da sua mãe e do seu pai aconteceu de forma aleatória. Um espírito foi lá na hora que o seu espermatozoide estava fazendo a famosa corrida e impulsionou. Na verdade, antes ele escolheu o espermatozoide específico, modificou os cromossomos caso achasse necessário, e impulsionou aquele espermatozoide que deveria ganhar essa corrida para que você reencarnasse com exatamente as características que você tem hoje, inclusive a tendência a ter algumas doenças e os problemas também, entendeu? Então, na verdade, a sua encarnação hoje, o que definiu ela foram as suas escolhas passadas. Então, muitas das suas escolhas nessa sua vida atual vão refletir nas próximas encarnações. Mas é claro que existem escolhas atuais que vão refletir sim na sua vida atual, entendeu? Notícia da pupila, já falamos 200 mil vezes, toda vez eu falo. A pupila não está mais no espiritismo, ela desistiu. E isso é muito comum. Quantas pessoas trabalharam comigo no espiritismo nos últimos tempos? Umas 40 anos, né? Por aí, umas 40 anos não, umas 40 pessoas. Umas 40 pessoas. E quase todas saíram fora, porque a gente recebe muitos ataques dos espíritos inferiores o tempo inteiro, na sua vida pessoal, nos seus parentes, em todo mundo. E algumas pessoas não conseguem aguentar isso, entendeu? Então, enquanto eles não sossegam, eles não, eles não param de encher teu saco. Então, enquanto você não desiste, eles não sossegam, na verdade. Esse seria o certo. Enquanto você não desiste do espiritismo, eles não param de te atrapalhar. Então, os obsessores que atrapalham os propagadores do espiritismo são da pior espécie. Os mais preparados no sentido do mal, né? No sentido ruim. Então, eles realmente atrapalham até fazer você desistir, por isso é tão difícil. Aí estão fazendo a pergunta: por que a Vitória e o Luiz não estão mais fazendo tanto evangelho? Eles estão passando por grandes provações. Infelizmente, isso é normal, né? Felizmente ou felizmente também. Os espíritos superiores podem permitir isso, mas eles deixam. Eles deixam para ver quem que vai desistir, quem que vai se manter. E esses ataques, eles são difíceis. Mas a gente tem que entender uma coisa, que os nossos prêmios, os nossos bônus, as nossas vitórias não estão na vida terrena. A vida terrena, a gente está pagando as nossas expiações do passado, né? Resolvendo nossos problemas que nós deixamos, e nos desenvolvendo e evoluindo. Mas a vida terrena ela é só uma prova de quem realmente importa, o que realmente importa para o espírito é a evolução espiritual. Então, enquanto estamos aqui, seremos atacados, seremos dificultados para que a gente não vá para o lado do espiritismo, para que vocês também não se espiritualizem. Então sempre vai ser mais fácil e você sempre vai receber mais convites, muito mais convites ruins do que bons, muito mais convite para ir para um bar, para ir numa balada do que fazer um evangelho. Quantos de vocês receberam esse ano convites para fazer o evangelho? Quantos de vocês receberam esse ano convite para tomar uma cerveja, seja na tua casa, seja num bar, seja numa balada? Eu garanto para vocês que todos aí vão dizer que receberam muito mais o convite da cerveja do que do evangelho. Isso é por quê? Porque a Terra ainda é muito pior do que melhor, né? Então, os espíritos inferiores ainda dominam o planeta Terra. E eles ainda dominam, não, mas estão em grande vantagem, vamos dizer assim. E eles vão fazer de tudo para desviar todo mundo do caminho. Eles não querem que você se, se fidelize com o espiritismo, eles não querem que você trabalhe a sua alma para se melhorar, eles não querem que você ganhe vitórias espirituais, eles não querem que você
adquira conhecimento, eles querem você no limbo, eles querem você na lama, eles querem acabar com você. E eles vão trabalhar o máximo possível. Eles vão fazer com que você reencontre amigos do passado, que vão tentar te levar para esse caminho. Conforme você for evoluindo, eles vão atacar ainda mais. Eles fazem assim, quando tem um cara, uma pessoa, o Joãozinho tá lá, começa a conhecer o espiritismo raiz, começa a ler livros de espiritismo, vai no centro espírita. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá e falam assim, meu, esse cara aqui a gente precisa tirar isso dele. Eles convocam mais e mais pessoas para te atrapalhar. Eles convocam, pessoas não, primeiro espíritos, primeiro obsessores. E esses obsessores vão utilizar outras pessoas para te atrapalhar. Aí vão ser sua família, seus vizinhos, as pessoas à sua volta. O que eles conseguirem fazer, eles vão fazer. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser alertado, manter alertado e viver sempre para a espiritualidade. É isso que importa. Acabei de ver seu podcast do Inteligência Limitada, muito top. Gostaria de enxergar o caminho profissional a seguir. Estou muito perdida. A cirurgia espiritual do canal do YouTube pode me auxiliar nisso? Pode. Na verdade, o que a cirurgia espiritual do YouTube faz? Ela tira os obsessores, não todos, mas às vezes todos, mas pelo menos alguns, né? Ela vai melhorar seus campos, seus chakras, vai estabilizar. Ela vai, se você tiver algum problema físico, se você tiver mérito, você vai ser curado. Se você não tiver mérito, vai ser pelo menos melhorado. Então vale muito a pena ir lá no YouTube, cirurgia espiritual, espiritismo raiz, tá bom? Eduardo, será que tem uma probabilidade de uma guerra nuclear ainda nesse planeta? Se você perguntar pro Eduardo, humano, se você tirar toda a minha questão espiritual, o que meu mentor fala e tudo, eu falaria para você com certeza absoluta. Eu diria para você, não só tem possibilidade, como vai acontecer essa guerra nuclear. É óbvio que quem acompanha os fatos que estão acontecendo está cada vez mais óbvio. A gente não dá um passo para trás, é cada dia dar um passo para frente, um passo para frente, um passo para frente. Né? Nós temos aí ditadores que estão nos comandos de planetas, que não se importam com nada, que podem mandar a qualquer hora um ataque nuclear, situações que estão ocorrendo. Então, assim, países invadindo os outros. E qual é a chance de ter uma guerra nuclear no campo material? Gigantesca. Acho que se não for 90%, está muito perto disso, na minha concepção. Eu acompanho bastante tudo que está acontecendo. Mas é claro que o plano superior não vai permitir algo dessa forma. Eu já disse a vocês que nós estamos sob supervisão de Jesus. Então, se você for analisar a história, você vai ver que, por exemplo, todas as vezes que quase a gente se lascou verdadeiramente, tinha a mão do espírito amigo que estava impedindo isso. Isso desde lá de trás. Na realidade, se você for estudar a questão do Homo sapiens, por que o Homo sapiens evoluiu tanto nos últimos anos, sendo que ele passou aí 200 mil anos como um primata e de repente evoluiu? São os espíritos. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Ele fala que desde quando iniciou-se a evolução material, né, biológica da nossa espécie, os espíritos iam lá e metiam o bedelho quando eles achassem necessário. Então, o André Luiz fala claramente, tem um momento que eles consideraram que era necessário que os humanos começassem a comunicação verbal. Então, eles faziam modificações na garganta deles durante uma encarnação e outra, iam mudando o espírito para que o espírito imprimisse no corpo físico esse sistema de voz que a gente tem hoje. Mas assim, não é que a gente não teve uma evolução natural, nós tivemos sim uma evolução natural, e a prova disso, né, a teoria de Darwin, ela está correta, e a prova disso está aí nos fósseis e tudo mais. Mas em todos os momentos teve supervisão e interação espiritual. E é por isso que se você ler aquele livro, Sapiens, né, Sapiens, você percebe que ele fala lá, tem alguns pontos da humanidade que nem ele entende o que aconteceu para que a gente tenha tido um pulo tão grande, né? E um deles foi esse. A gente passar de um Homo sapiens que passou anos e anos sem fazer nada, para de repente um que começou a construir cidades e civilizações e coisa e tal. Então, todos esses pontos, inclusive até o que eles dizem às vezes que o polegar, eles acham que é o polegar que realmente fez com que a gente desse um salto, porque foram muitos e muitos anos estagnados. Isso daí também foi, segundo Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, foi tudo cutucado pelos espíritos superiores. Então, por conta disso, a gente pode imaginar que
Jesus não vai permitir. Vamos lembrar outra coisa que aconteceu. Quando o Bigodinho lá da Alemanha, que não vou nem falar o nome, começou com essa loucura dele, ele começou a dominar país atrás de país. Ele estava super bem no âmbito militar. Ele tinha o melhor exército, mais rápido, ele tinha estratégias militares absurdas. E a troco de nada, ele acabou provocando os Estados Unidos. Imaginem só se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra naquele momento. Entendeu? Se você voltar e revisar a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que a Alemanha quase venceu. Em vários momentos. Na verdade, a Alemanha quase não perdeu. Quando perdeu, aí aconteceram várias coisas, mas era impressionante as conquistas que eles estavam tendo. E eles acabaram provocando outros países para entrar na guerra, que não nem era necessário. Então, por muito pouco, o Bigodinho não ganhou a guerra. Só que é óbvio que Jesus não ia permitir que o Bigodinho ganhasse a guerra. Claro que não. Então, facilmente para eles, provocar um desencontro ali entre informações, colocar uma pessoa que possa atrapalhar, etc., resolveu o problema. Então, se, por exemplo, os Estados Unidos tivessem entrado na guerra um pouquinho depois, né? Ou então, o próprio Bigodinho, ele tinha feito um acordo com a União Soviética. Ele mesmo que quebrou o acordo. Se ele tivesse ficado quieto, ele era um cara sacana pra caramba, óbvio. Mas assim, se ele tivesse ficado quieto, esperado dominar todo o planeta e depois atacado a União Soviética, ele teria ganho a guerra e teria dominado o mundo inteiro. Mas por que isso não aconteceu? Porque Jesus não vai permitir que o Bigodinho domine o planeta e acabe com tudo. Ele vai permitir sim que algumas coisas aconteçam, porque as pessoas têm inspirações para pagar. Então ele vai permitir que as coisas aconteçam, que as pessoas morram e coisa e tal, e que aconteça maldades e tudo mais, mas ele não vai permitir que isso chegue num estágio que seja irreversível, entendeu? Então, se você parar, eu não sou especialista, mas qualquer um que estudar a Segunda Guerra Mundial vai ver que teve muitos erros que o Bigodinho fez, embora ele seja um excelente estrategista, o exército dele estava totalmente bem focado e ele fez muitas vitórias, que foi esse da União Soviética, foi provocado os Estados Unidos para entrar na guerra, foram várias outras coisas que ele poderiam ter evitado, que ele poderia ter ganho a guerra. Se ele não tivesse ido atacar a União Soviética, ele teria ganho a guerra. A Segunda Guerra Mundial. Depois ele, com o planeta inteiro, atacaria a União Soviética e ganharia e seria dono do planeta. Mas é claro que Jesus não ia permitir. Então Jesus faz o próprio Bigodinho errar para que não chegasse nesse final, entendeu? Então a Guerra Mundial, a Guerra Nuclear é a mesma coisa, até porque os estudos, vamos dizer assim, mais recentes, dizem que se houver uma guerra nuclear da forma que poderia acontecer, que é todo mundo ferrando com todo mundo, os participantes da guerra, a gente teria um inverno nuclear que provavelmente acabaria com toda a nossa espécie, vamos dizer assim. Ou se não acabar com toda, com muito, que seria assim, a hora que desse por exemplo, né, como que os dinossauros foram extintos? Eles não foram extintos com o choque em si do meteoro, mas sim com o que resultou, porque levantou uma fumaça gigante, cobriu o céu, e aí acabou com os vegetais, aí os animais da época, que eram os dinossauros, não conseguiram sobreviver, mas os mamíferos, que eram pequenos roedores, nós somos descendentes dos mamíferos, né? Nossos ancestrais são os mamíferos. Começaram a evoluir depois disso, porque os grandes saíram. A guerra nuclear vai acontecer algo parecido. Então, eu não vejo possibilidade de Jesus permitir que isso acontecesse. Mas se eu não fosse um religioso, se eu não fosse espírita, se eu não conversasse com meu mentor, eu diria assim para vocês: podem se preparar, porque a guerra nuclear vai acontecer em breve, devido às coisas que estão acontecendo agora, né? O Hitler realmente está preso em Plutão por 1000 anos terrestres, é verdade isso mesmo. Isso é verdade. Até porque, se liberarem ele, não vai ter como. Imagina os obsessores, né? É claro que todos um dia vão evoluir, até o Bigodinho, né? Até o Bigodinho. O Bigodinho é boa. Ai, ai, ai. Ah, Edu, fala dos dias de escuridão que vários canais espíritas estão falando que virão em breve. Aquele negócio de 3 dias de escuridão, eu já falei aqui pra vocês. Já aconteceu comigo quando eu esqueci de pagar a conta de luz. Que demora 3 dias para religar, mas tô zoando, né? Mas na verdade eu não acredito nessas coisas, não. Que vai vir um planeta, Nibiru, não sei o quê. Não tem como ter um planeta assim. Embora a gente não tenha realmente equipamento muito top para poder visualizar as coisas, já teria sido percebido, porque se entrar na órbita da Terra,
apareceria, né? Se você, ele faria soma no Sol, ou teria aparecido em alguma coisa. Então não tem muita lógica isso daí. Não acho que tenha lógica. Eu acho que isso aí é besteira, tá? Pode ser uma escuridão que a gente vivencia no âmbito espiritual. Isso a gente vivencia todos os dias. Todos os dias a gente vivencia escuridão. Olha como é que está o nosso planeta agora. A gente fica assim, no pior, melhor, pior, melhor, pior, melhor. Nós estamos dificuldade atrás de dificuldade, coisas horríveis acontecendo o tempo inteiro, pessoas que fazem, nossa, MC Pipoquinha. MC Pipoquinha é um pequeno problema perto do que é um problema grande, mas vamos dizer assim, é a demonstração de que a nossa humanidade está bem bagunçada, na verdade. E é o que a gente vê hoje em dia. Com a internet, as coisas, na verdade, estão, de certa forma, piorando, porque, na realidade, a gente tem agora grupos que estão se separando e ficando cada vez mais fanáticos, né? É bem complicado mesmo, bem complicado, bem complicado. Edu, gosto de bens materiais. É errado? Claro que não. Eu também gosto muito de bens materiais. Quem me acompanha sabe que eu adoro carros, e eu tenho alguns carros tops e caros pra caramba. Eu adoro viajar, eu adoro hotéis caros. Eu gosto também, normal. O que você não pode é colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais. Mas você deve usufruir dos bens materiais? Claro que deve. Deve trabalhar para conquistar? Claro que deve. Na verdade, a gente deve trabalhar para conquistar os bens materiais, com certeza. Até porque, segundo minha mentora, até hoje, a maioria do dinheiro está na mão das pessoas ruins. E essas pessoas ruins, elas usam droga, extorquem pessoas, humilham os outros, fazem maldades. Então, quanto mais você conseguir conquistar de bens materiais, eu acho muito benéfico para a humanidade. Porque você não vai gastar em coisas que fazem o mal, entendeu? Coisas que prejudicam as pessoas. Então é muito importante, no meu ponto de vista, que a gente se esforce para adquirir bens materiais, mas também se esforce para não deixar que eles subam a mente, que eles subam a cabeça, que eles tenham um valor maior do que o valor que eles devem ter. Eu adoro coisas bens materiais. Na verdade, assim, eu só sou meio desleixado com algumas coisas, por exemplo, com roupa e tal. Sou bem desleixado, né? Eu uso a maioria das roupas que eu compro é de uma marca brasileira bem baratinha. Eu tenho umas coisas da Hugo Boss, mais para viagem, para trabalho e tudo mais. Mas assim, eu sou um cara muito desencanado. Eu ando de chinelo quase todo tempo. Quem me encontra na rua vai ver que eu tô de chinelo. Eu ando muito de chinelo. Não ligo para nada. Mesmo que seja um lugar caro, eu vou para tudo quanto é lugar desse jeito. Às vezes eu vou até descalço, né? Eu não ligo para os bens materiais, mas eu gosto de algumas coisas. Eu gosto de ter uma TV top, eu gosto de tecnologia, eu gosto de carros tops. Eu tenho alguns, eu gosto de viagens em lugares bons. Eu gosto disso. E faz parte, não tem nada de ruim, não. Ruim é a gente ficar encostado em casa sem querer crescer na vida, não é verdade? Edu, você poderia falar sobre o acontecimento aqui no Rio Grande do Sul, pessoal? Esses desastres naturais, como fala no livro dos Espíritos, eles acontecem na realidade para que as pessoas paguem seus débitos, fazer o quê? Então lá mesmo ele fala que no livro dos Espíritos que esses desastres são provocados até pelos espíritos superiores. Isso acontece de fato, mas não é com a intenção de fazer com que as pessoas sofram porque Deus é mau. Não, porque as pessoas devem pagar suas expiações. Mas é claro, nós, da nossa parte, devemos fazer o possível. Inclusive, eu fiz doações para prefeituras desses locais. Então, é óbvio que isso é horrível. Se você puder, você deve fazer o bem e deve auxiliá-los, com certeza alguma. Com certeza, né? Com certeza total. Pessoal, tô surpreso, hein? Porque, tudo bem, antes eu tinha uma live super badalada. Nós estamos com 350 pessoas, é um número razoavelmente bom para quem não posta faz tempo e para um domingo à noite, que é um horário não muito legal, né?